impactante, o uso é muito mais intenso vamos colocar, de 6 anos para cá, que é de 4 horas da manhã até as 8. Então nós temos esses 2 picos na beira-mar. Em ambos os horários, o congestionamento é absurdo, com obstáculos, seja pelo que for, seja com equipamentos relacionados à venda dos permissionários e diversas situações que estão acontecendo, como eu abordei anteriormente. Então, o cidadão comum, sobretudo com o advento da rede social, ele se posiciona. Eu não tenho mais condições de andar na beira-mar. O prefeito tem sido marcado permanentemente nas redes sociais. Eu assumi a regional agora, há 22 dias atrás. Já cheguei com esse problema muito sério. E o mais grave, Inácio, o secretário George, que foi o meu antecessor, quando recebeu a regional, não tinha dados nenhum. Estavam apagados. Inclusive, eu, assim que cheguei, instaurei uma sindicância. Porque eu não tenho condições de trabalhar sem um permissionário, eu não tenho um registro dele, que obrigatoriamente, quando alguém vai usar um espaço público, ela abre um processo dentro daquela secretaria que passa por vários setores para que aquilo possa ser sério. Se eu vendo comida, eu tenho que entender, tenho que ter um acompanhamento da vigilância sanitária, eu tenho que saber se aquilo é seguro no aspecto do uso, por exemplo, do gás de cozinha, se aquela área física não está obstruindo o passeio. Tudo isso está constando aonde? No processo. E nada disso tinha. Então nós vamos ter que... Por que o prefeito teve que suspender? Porque é uma página em branco que nós vamos ter que fazer do zero e literalmente o cara crachar. Abordar o cidadão, a cidadã que está lá, fazer uma fotografia, refazer um cadastramento, orientar, olha, aqui você não pode, aqui você está na passagem, você obstrui a passagem de uma pessoa. Olha, aqui você não pode usar esse equipamento no passeio. Esse equipamento que chega às vezes até a 20, 30 quilômetros, como é o caso. Eu não vou nem chamar só patinete, porque não é mais patinete há muito tempo. Você tem motos elétricas andando no calçadão da beira-mar. Ninguém me contou, Inácio. Eu presenciei 2 adolescentes de 12, 13 anos fazendo racha com esses equipamentos. Então, não tem a ver com perseguição, tem a ver com prevenção, porque daqui uns dias, se alguém porventura é atropelado por um equipamento desse e morre, o primeiro grito vai ser: onde é que estava o poder público que não fez a sua parte? Então nós queremos fazer e fazer com seriedade. É muito importante esse tema, de fato. Ontem mesmo, Sávio e a Lisiane, a gente conversava aqui sobre isso. Uma das grandes causas de internação no poder público, nos hospitais públicos, secretário, é justamente queda da própria altura. Sim. E isso afeta principalmente os idosos. Que se quebra um fêmur, por exemplo, que é muito comum, Sim. precisa se submeter a uma cirurgia gravíssima, que ninguém sabe nem como é que a pessoa vai voltar dessa cirurgia. O fato é que tem, sim, essa questão do ordenamento jurídico, do ordenamento urbano da cidade, fundamental. Agora, eu quero que você fale agora para a gente, secretário, o seguinte: a beira-mar, naturalmente, como ela reúne muitos turistas, moradores aqui de Fortaleza, ela é também o ganho do pão de cada dia para muitas famílias. Como é que vai ser esse processo de readequação para essas pessoas, especificamente, os vendedores ambulantes, principalmente, que são a parte mais frágil desse processo? Como é que você está pensando em conduzir isso? Como é que o prefeito tem dado a orientação para ser feito esse trabalho, primeiro, de conscientização, pelo que o senhor fala aí, e segundo, de ordenamento? Sim. Aqui pode, aqui não pode, não é isso? Sem dúvida. A metodologia principal é fazer isso, mais do que tudo, com acolhimento, com humanidade, entendendo que aquilo que você disse, que ali é o sustento de muitas famílias. Nós estamos fazendo o planejamento inicial desse reordenamento e a primeira atividade é ressetorizar. Você não tem condições de organizar uma faixa de praia que tem em torno de 10 quilômetros, mais ou menos da Ponte dos Ingleses até o Mercado dos Peixes, são 10 quilômetros, 2 regionais envolvidas, e a gente precisa primeiro redistribuir esses espaços. Quando eu cheguei, a beira-mar estava lá setorizada em 10. Eu já fiz uma opção por portaria, já assinei a portaria, para ela ser dividida em 12 pedaços. E aí eu vou ilustrar para vocês, para tentar exemplificar, principalmente para quem nos acompanha. O setor 1, ele vai começar ali no Hotel Sonata, na Praia de Iracema, mais precisamente na Rua João Cordeiro. Hoje eu tenho em torno, só nesse trecho, eu tenho em torno de 250 permissionários. Nesse trecho, o ideal, pelo estudo que nós fizemos, era que a gente tivesse no máximo 70. Eu tenho 3 vezes mais. Mas em compensação, se eu for fazer uma análise, lá por onde vai ser mais ou menos o setor 9, um pouquinho mais para frente, depois do Náutico, eu tenho espaço que caberia, porventura, 50
e eu tenho 20. Então, a gente precisa fazer um realocamento. Nesse momento que a gente convida esse empreendedor, olha, o seu produto, a gente quer te ajudar que você venda no outro local. Ah, mas ali não vai vender. Aí entra a SDE. Vamos conversar? Vamos saber se outro produto que, porventura, naquela área pode ter uma saída melhor. Agora, existem algumas atividades que elas não têm mais compatibilidade de atuar na beira-mar de Fortaleza. Esses aí, nós vamos dialogar e vamos ofertar outros lugares da cidade de Fortaleza. Quais seriam essas, secretário? Uma delas é as motos elétricas. Nós não temos condições de ter um equipamento desse e nós não podemos mentir para a população. Nós não podemos criar uma falsa expectativa nesse empreendedor, porque o preço disso é muito mais caro. Daqui uns dias essa pessoa vai dizer, vocês nos traíram. Então a gente está sendo franco. Olha, essa atividade aqui, infelizmente, ela não tem condições, porque o passeio, o nome já diz, em qualquer lugar do mundo que você vá, você não pode ter um equipamento desse porte andando junto aos pedestres. Então a gente vai com a orientação do próprio empreendedor dizer, olha, nesse lugar aqui da cidade eu acho que a minha atividade pode prosperar. E as regionais, não sei se vocês sabem, ela agora mudou para uma coordenadoria. Antes elas tinham uma secretaria, que era a SEGE, e agora a coordenadoria, que é quem tem à frente o deputado Osmar Baquite. E que já deixou claro que vai estar pronto para contribuir com os outros 10 secretários de regional para acolher alguns desses empreendedores que, porventura... E pode ter espontâneo. Alguém pode chegar e dizer, olha, outro dia me disse, secretário, eu só trabalho na beira-mar porque eu nunca tive uma oportunidade perto da minha casa. Se conseguir, perto da minha casa, uma praça que para mim é muito melhor, porque eu me desloco todos os dias com um monte de coisa. Então, eu sou, por exemplo, da Grande Messejana. E eu nunca tive uma oportunidade ou um diálogo de alguém me deixar pertinho da minha casa. Essa pode ser a oportunidade. Então, nós temos... Cada caso é um caso. Nós temos vários empreendimentos que a gente precisa discutir. Já que você tocou nesse ponto, né? Como é que vai ser essa troca de informação e comunicação? Vocês vão chegar diretamente até esses empreendedores ou eles vão ter algum canal de comunicação com vocês? Existe um prazo? Você falou desse estudo, né? Da capacidade de cada local, desse ordenamento. Vocês já traçaram um plano com um prazo para dar uma resposta de fato final para esses empreendedores, para organizar de fato o local? O prazo final é o que está no decreto, até 180 dias para concluir todo o processo de ordenamento da beira-mar. A gente deseja entregar até antes. Se tiver a necessidade de ampliação, para fazer bem feito, a gente vai pedir uma prorrogação desse prazo. Dentro desses 180 dias, nós vamos fazendo por setores. Nós já começamos o setor 1. Ontem, 10h30 da noite, nós tínhamos técnicos da regional indo. Por que não adianta mandar essas pessoas para a secretaria? Porque nós temos que ver em loco. E outra coisa, tem uma incidência muito grande de permissões falsas. Hoje, com a facilidade que se tem numa gráfica rápida, alguém rapidamente manipula um papel e nunca teve um QR Code. Para que eu pudesse fazer uma verificação que realmente aquele documento é legítimo, né? Então, tudo isso nós estamos envolvidos, a AGFIS também, porque sempre teve um grande erro. A regional licencia, a AGFIS fiscaliza, mas esses órgãos não se comunicavam. Então, a gente precisa se comunicar de agora, do ordenamento. O planejamento, por exemplo, do setor 1, que permite em torno de 70 permissionários num local que tem 250. Esse mapa ele foi discutido com a AGFIS, que é quem vai fiscalizar, com o objetivo sempre voltado para a mobilidade urbana, mas sem colocar em jogo, obviamente, o sustento das pessoas, dando várias alternativas, seja na própria beira-mar ou seja fora dela. Secretário, dentro dessa, por exemplo, você falou de um trecho específico aí, né, que tem 250 permissionários. Vocês já pensaram qual vai ser o critério, né, dos 70 que vão ficar e os outros que vão sair? Já está definido isso? Porque, veja, eu vou só fazer essa colocação. Os empreendedores lá da beira-mar, o que eles têm reclamado, né, nesse processo todo é que tem poucas informações, segundo ele. Qual é que vão ser objetivamente os critérios, nesse caso aí da escolha, né? Bom, primeiro, tem alguns critérios. Um deles é quem deu entrada nas permissões primeiro, isso é muito válido, porque à medida que eu abordo o cidadão, a cidadã, eles têm a permissão dele antiga, eu vou fazer essa conferência e, obviamente, vou confrontar com os dados lá na regional. Segundo, o tipo de produto que aquela pessoa está comercializando. Porque, às vezes, alguém é antigo,
mas ao todo esse tempo esteve vendendo um produto que ali não podia estar. Posso dar um exemplo para vocês? Equipamentos com gás de cozinha muito próximo de quem está fazendo ali a caminhada e sem a devida proteção. Isso é um risco. Por exemplo, aqui a própria Verdes, ela já em 2024, 2023, pautou uma matéria de um equipamento desse que explodiu aqui na Praça Argentina, no bairro de Fátima. Sim. E isso, a gente vê esse tipo de equipamento muitas vezes com gambiarra. As pessoas não têm a devida manutenção e está ali próximo. Nós temos espaço na beira-mar que passa mais de 500 pessoas por minuto. Então, esse também pode ser um critério. Olha, embora você seja antigo, mas o seu equipamento não tem condições de ficar aqui. A beira-mar, ela tem faixas mais estreitas e faixas mais largas. Nessa mais estreita, obrigatoriamente, as pessoas vão se amontoar mais. Então, esse tipo de equipamento, nós dialogando no olho a olho, fazendo a visita e fazendo uma anamnese com cada pessoa. Então, tem a ver com a antiguidade, tem a ver com o tipo de serviço ou de equipamento que essa pessoa oferece. Secretário, essa questão do ordenamento passa também pelo espaço da areia, da praia, vai também se estender a isso? E outra questão, já inventar aqui outra pergunta, é a questão da prática de esportes ali. Especialmente as corridas, a gente sabe que a cidade cresceu bastante essa prática aqui, mas muitas vezes a gente observa que há ali uma desorganização de espaço entre corredores, entre espaço que é dedicado ao ciclista e a quem vai só caminhar. A gente muitas vezes prevê algumas situações até de quase abarroamentos. Então, como é que vocês pensam também essa questão? Porque eu acho que é muito válido esse esclarecimento. Sem dúvida. Foi muito boa a sua pergunta, que me dá a oportunidade de esclarecer que a faixa de praia, ela nunca, em momento nenhum, a legislação permitiu que as regionais dessem permissão do uso. Uhum. Isso compete à Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, que está envolvida dentro desse processo também. Uhum. Com 3 dias que eu assumi, nós já fomos para uma reunião junto ao Ministério Público Federal, com o procurador Alessandro Salles, com a SPU, a AGFIS, a SEUMA, as 2 regionais, para a gente tratar exatamente sobre isso. E lá ficou muito claro, essas permissões da faixa de areia, por si, elas já são precárias. Então, nós vamos ter esse diálogo com a SPU, qual é o entendimento que a SPU tem em relação à faixa de areia. Mas eu não tenho, não é um ato discricionário meu, dar permissão na faixa de areia. O que não quer dizer que, enquanto secretário, eu não possa ir à mesa para defender parte desses empreendedores junto à SPU. Em relação ao uso dos espaços, embora seja democrático, mas a gente tem, por exemplo, a ciclofaixa compartilhada na beira-mar. Mas, infelizmente, a prática disso não acontece. Nós temos, infelizmente, os corredores que hoje são maioria. Fortaleza é considerada hoje a capital da corrida de rua e é bem-vindo, só para que em momento nenhum seja distorcido, é bem-vindo. O prefeito apoia, incentiva e estimula. Inclusive, teve atitudes já agora no início da gestão, a mudança do Zona Azul. Assim que eu cheguei, eu abri os banheiros 1 hora mais cedo, pensando nessa atividade. Mas a gente precisa constatar do que de fato existe sim essa desorganização. Muitas vezes o corredor usa o espaço do ciclista e vice-versa. Como é que a gente faz isso? Com conscientização. Então a beira-mar é uma verdadeira cidade dentro da outra, que exige mais do que tudo planejamento. Por exemplo, quando eu assumi a regional, eu não tinha um servidor permanente na Avenida Beira-Mar representando a Secretaria Regional 2. Agora o prefeito liberou que pessoas fossem remanejadas para estar permanentemente ali identificados com um colete na cor laranja, escrito, obviamente, Prefeitura de Fortaleza e Secretaria Regional, para que essas pessoas estejam diariamente, principalmente nos 2 turnos, esse pico da manhã e ali, mais do que tudo, orientando. Isso é rápido? Não. Uma questão cultural que está lá já, infelizmente, enraizada na cabeça das pessoas, mas que com coragem, mais do que tudo, com transparência, jogando limpo para as pessoas. E pedir a comunicação da prefeitura, que ela pudesse fazer uma grande campanha, sobretudo usando as redes sociais, e mudar a identificação das placas, elas ficarem mais claras, que ali quem tem que ir é o corredor, quem tem que ir é o ciclista, e no calçadão, no passeio, é um outro tipo de gente. Secretário, essa questão aí me parece importante porque acho que durante muitos anos, embora a beira-mar tenha evoluído muito, em relação à questão urbanística, tudo isso, falta realmente essa orientação.
Eu, por exemplo, ando muito lá na beira-mar, não vejo essa orientação sobre, por exemplo, quem deve andar em qual espaço, né? As placas são pequenas. Isso também é um papel do poder público, né? Por que isso não foi feito até agora, secretário? Exatamente. Bom, eu vou chamar a responsabilidade para mim e não vou ficar nessa de quem não fez para trás. É meu dever, eu assumi agora há 22 dias, está dentro do nosso planejamento de reordenamento. Eu quero poder voltar aqui daqui a 1 mês, 2 meses, para prestar contas. Márcio, o que avançou de lá para cá? Então, uma das coisas é essa comunicação visual, ela precisa ser melhorada. Além das placas, pessoas ali devidamente identificadas no dia a dia, orientando, mas tem que ter uma campanha publicitária muito forte por parte do poder público. Sim. Então tá aí. A gente agradece e já deixa aqui o convite para o secretário voltar posteriormente para nos atualizar esses resultados. Processo, quero prestar contas. Obrigado, secretário da Regional 2, Márcio Martins, pela participação e pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Bom dia, eu agradeço aqui a oportunidade, mais do que tudo, de esclarecer para a população. É um assunto polêmico, mas fazer gestão pública, mais do que tudo, é tomar decisões. Ainda quando algumas vezes elas são amargas, mas elas são necessárias. Inácio Aguiar, obrigado também pela sua participação, meu amigo. Obrigado, meu amigo Sávio. Um abraço para você, para a Elisiane. Mais uma vez agradecer ao secretário Márcio. Esperar que tudo dê certo e a gente volta aqui para conversar sobre os resultados disso. Obrigado, Inácio. Um abraço. 9h47, a gente vai para mais um intervalo, antes trazendo aqui informação. Uma pesquisa do Instituto Sonho Grande apontou que estudantes de escolas estaduais com oferta de ensino médio integral tiveram desempenho geral mais alto no Enem de 2024 do que alunos de unidades de turno parcial. A partir da análise dos microdados da edição de 2024 do exame, o levantamento revelou que a maior diferença está entre as notas na prova de redação. Em média, estudantes de escolas que oferecem tempo integral tiveram 12 pontos a mais na redação. O desempenho também foi superior na prova de matemática, 5 pontos a mais em relação às escolas regulares. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Conexão Verdinha. Tem histórias que nascem da coragem e ganham força quando alguém acredita. A 4ª edição do Terra de Sabidos já está no ar. Destino? Universidade. Conheça iniciativas e saiba como elas, junto com a educação, estão abrindo portas para mudar a vida de milhares de estudantes da rede pública do Ceará. Projetos reais, sonhos possíveis e futuros construídos com apoio e esperança. Acompanhe agora essas histórias no portal e no YouTube do Diário do Nordeste. Apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. O governo não para, o Ceará avança. E patrocínio Alerce, uma história de compromisso com o Ceará. Preço baixo é lei na Casas Alves, telha R$23,90, piso tipo A R$24,90, porcelanato tipo A R$39,90. Casas Alves, Centro, Mr. Hall e Calcaia. Domingo no Totolec tem uma Tracker mais R$50 mil, mais 30 mil do prêmio extra no primeiro prêmio. Compre suas cartelas e acredite! Aqui na Verdinha tem muito mais entretenimento. Verdinha! Seu começo de tarde com muito entretenimento. João Inácio Júnior, Cláudia Leite e Alisson Marques no maior bafulê do Brasil. De 1 às 4 da tarde. E para fechar o dia, o talento de Silvino Neves no Clube do Brega. O Rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha. Verdinha. O jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha. ZYV 813, Verdinha FM 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares. O jornalismo que fala a nossa língua. Você conectado com a informação. Conexão. Sávio Manfredini, Elisiane Correia.
Verdinha FM, agora 9h50. A gente segue aqui na nossa programação trazendo informação para você. Educação. A cidade de Maracanaú conta agora com 11 escolas cívico-militar. A partir de hoje, a Escola Maria Pereira da Silva, do bairro Pajuçara, passa a adotar o modelo. De acordo com a Prefeitura, a iniciativa integra o Programa Municipal das Escolas Cívico-Militares, que tem como propósito fortalecer a qualidade do ensino, a disciplina e o ambiente escolar, proporcionando aí melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem. E sobre esse assunto a gente vai conversar a partir de agora com a coordenadora de gestão escolar, a Mônica Torres, que já está ao vivo para trazer esses detalhes para a gente. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a você, Elisiane Correia, ao Sávio Manfredini, e parabéns aí pelo programa, né, Conexão Verdinha, e a todos os nossos ouvintes, telespectadores, especialmente ao nosso povo maracanauense que está aqui nos assistindo e nos ouvindo. Com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para falar um pouco do programa, né, que é um programa de sucesso na rede municipal de ensino de Maracanaú. Mônica, explica para a gente o que é que muda, né, no modelo de ensino com a adoção desse modelo cívico-militar na educação aí do município. Então, Elisiane, como você falou aí, né, na introdução do programa, esse programa ele vem realmente para fortalecer e fazer todo um diferencial nas nossas instituições de ensino, né? Como você falou, hoje nós estamos aqui inaugurando a 11ª escola e na gestão municipal atual chegaremos a 2028 com 20 escolas no modelo cívico-militar, que vem com um diferencial que a gente pode aqui colocar como primordial, né, a questão da disciplina, né, reforçar a questão dos valores que a gente traz para dentro do ambiente escolar para fomentar, para favorecer cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem, né, podendo garantir aí os melhores resultados de ensino para o nosso município. E aí, um grande diferencial hoje que nós temos nas nossas instituições cívico-militares é o projeto Valores, que aí ele vem trabalhar, né, junto com os nossos estudantes, o civismo, a dedicação, a excelência, o respeito, a honestidade, que nós consideramos valores e hábitos fundamentais e necessários para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Mônica, dentro dessa preparação que é feita, né, para a adoção desse modelo em cada escola, você mencionou agora há pouquinho, né, que esse número deve se estender aí até o ano de 2028, mas como é que é o diálogo com os profissionais que trabalham nessas escolas, de que maneira eles são preparados para levar aos alunos, né, todo esse modelo, que tipo de parceria foi feito para que esse modelo possa ser oferecido e ampliado aí na rede municipal? Pronto, Sávio. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso município, onde é feita uma seleção dos militares, né? Militares da reserva, do Exército, Aeronáutica, militares preparados, profissionalmente capacitados para lidar com os nossos estudantes e estar atuando dentro do ambiente escolar, certo? Então, assim, a nossa escola, ela recebe uma equipe de militares que passam por um processo de seleção extremamente rigoroso e passam também por um processo de capacitação e formação para estar atuando dentro das nossas instituições escolares. Né? E hoje a gente conta, né, com essa parceria dessa equipe militar atuando ao lado da gestão escolar, juntamente com o diretor, com o coordenador pedagógico e com o coordenador administrativo financeiro. E aí essa equipe, ela é formada por 2 oficiais, um deles é intitulado como oficial de gestão escolar, que está dando todo um apoio à gestão, diretamente com a direção da escola, na gestão de um modo geral. Nós temos um oficial que é intitulado como oficial de gestão educativa, que está ligado diretamente ao trabalho do coordenador pedagógico, focado nas ações para o ensino e aprendizagem de excelência e de qualidade. E nós temos também os monitores,
que são profissionais também militares que estão ligados diretamente aos estudantes e professores, resguardando, orientando os nossos estudantes para garantir todo um espaço de disciplina, de respeito, de cooperação, para que o ensino-aprendizagem realmente aconteça de forma a nós possamos garantir a excelência, né, do ensino e também dos nossos resultados. Mônica, falando agora dessa parte mais estrutural das escolas, falando da ordem de serviço, né, de climatização das escolas, a partir de quando esses equipamentos eles devem ser instalados, já vão estar ali na rotina do dia a dia desses estudantes? Pronto, Elisiane, essa também é mais uma garantia, né, da nossa gestão, porque a gestão municipal, ela entende para que o aprendizado aconteça e flua da melhor forma possível, a gente precisa garantir uma estrutura necessária, minimamente adequada aos nossos estudantes. Então, a nossa gestão ela vem atuando em garantir o 100% de climatização das nossas escolas, tá? E hoje a gente está dando essa ordem de serviço, onde um número significativo de escolas vão ser climatizadas 100%. E aí é feito toda uma estrutura através da engenharia da nossa Secretaria de Educação, garantindo subestação, todos os equipamentos necessários para receber esses ares condicionados, né? Que já estão à disposição na Secretaria para as nossas instituições em tempo imediato. Mônica, só voltar ainda ao assunto da questão do modelo cívico-militar, como é que vocês verificam, né, a questão da qualidade desse ensino, né? Há algum tipo de monitoramento? Vocês fazem acompanhamento até para que vocês vão corrigindo aí eventuais questões, né? Melhorem o desenvolvimento cada vez mais? Explica aí um pouquinho também aqui para o nosso ouvinte. Sim, Sávio, a gente já tem, né, sim, só fazendo uma historização para vocês, a gente já tem esse modelo desde 2021, onde foi instituída a nossa primeira escola cívico-militar, Tancredo Neves, aqui no nosso município. Agora, em 2025, chegando, né, a 11ª, e a gente já vem colhendo ao longo desses anos bons e grandes resultados das nossas instituições através dos nossos estudantes. Tanto em resultados, né, de premiações em Olimpíadas brasileiras a nível nacional, como também a gente vem colhendo frutos em resultados nas avaliações externas a nível de SAEB, a nível de Estado, né, que é o SPAES. Então, existe sim todo o monitoramento através da Diretoria de Avaliação e Monitoramento da Secretaria, que acompanha constantemente, né, periodicamente, bimestralmente, esses estudantes através de avaliações diagnósticas feitas pelo próprio município, para que a gente tenha esse termômetro se realmente o que a gente está investindo na educação dessas escolas, a gente está tendo esse retorno. E já é visível e notório o retorno na qualidade e nos resultados dessas instituições cívico-militares. 9h59. A gente agradece, então, as informações, os esclarecimentos, né, com a Mônica Torres, a coordenadora de gestão escolar. Muito obrigada, tá? E sucesso aí para esse modelo, né, para trazer essa educação de mais qualidade para os alunos aí da região de Maracanaú. Muito obrigada, né? Eu gostaria aqui de agradecer Elisiane e Sávio, né, que é o programa Conexão Verdinha, em nome do nosso secretário, Jorge Lopes Valentim, do nosso prefeito, Roberto Pessoa, que não foi possível estarem aqui presentes, porque estão agora, nesse momento, aqui na inauguração, né, da nova instituição. Tá bom? Muito obrigada, estamos aqui sempre à disposição de todos vocês. Forte abraço. Tá então, minha gente. Agora 9h59. Passar aqui rapidinho pelos recados, Elisiane, os nossos ouvintes que estão interagindo conosco. Um abraço aqui para a Vânia Vandic, na Vila União. Por aqui também Darcy Gomes e a Ivete, em Coreaú. Um abraço aqui para o Petrônio Cavalcante, no bairro São Gerardo. Temos Castelo e Amadal, Casal 20, no Farias Brito. Bom dia para o Marquinhos Carreteiro, na Guaiúba. Desejando aqui uma ótima semana. Hoje é aniversário de emancipação da cidade de Palmácia, fazendo 67 anos. Um abraço especial aí para todos que nos acompanham em Palmácia. Você já foi em Palmácia, Elisiane? Já, inclusive, para subir ali, menino, tampou os ouvidos, tudo. É um negócio bem... O friozinho lá é bacana. E o frio é bom. Aí eu vou ter que pesquisar aqui na internet. Pra saber qual é o... Quem nasceu em Palmácia é o quê?
Vou ter que pesquisar aqui na internet. Vamos pedir aqui a ajuda do nosso ouvinte também de lá, né? O Lino. Mande aí, Lino, pra gente a informação. Quem mais tá com a gente aí, minha amiga? O Chico Velho, lá em Sobral, Maracajá, acompanhando aqui a nossa programação. Bom dia também pro José Sebastião, da cidade de São Cristóvão, lá no Sergipe, acompanhando aqui também a gente. E reforçar que você interage conosco, participa, responde a nossa pergunta do dia. A gente falou agora há pouquinho sobre a questão do reordenamento, né? Ali da região da Beira-Mar. E a gente quer saber hoje o seguinte: o que você gostaria que fosse melhorado justamente nesse ponto da cidade, né? Na Beira-Mar, para que o espaço seja mais agradável para todo mundo. Você interage conosco, manda a sua pergunta, manda a sua mensagem aqui pra gente no 98887-1306. Vamos agora com dicas e orientações para você. Seu direito. Você já recebeu desconto na farmácia depois de informar ali o seu CPF? Você chega lá para comprar um produto, aí você pede o produto, informa, né? Leva lá a receita. E aí a pessoa diz o seguinte: me dê seu CPF. Dê aqui para me ver os descontos disponíveis para você, né? Pois é. Essa prática é muito comum, aonde você vai. Mas geralmente a gente não sabe se isso é legal. Primeiro, a gente não sabe o que vão fazer com o nosso dado. Segundo, será que isso é legal ou não? A gente vai entender um pouquinho quais são os limites da coleta de dados pessoais no varejo e o que a Lei Geral de Proteção de Dados também fala sobre isso. Quem vai explicar para a gente quais são os nossos direitos dentro desse contexto e também nos ajudar a proteger aí os dados é o advogado especialista em direito do consumidor, Marcos Martins. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha. Tudo bem? Bom dia, satisfação novamente estar na casa. Bom dia, Lisiane, bom dia, Sávio. Bom dia. De antemão, informo, como você perguntou, é vedado, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, ao adentrar uma farmácia, ele ter a obrigação de conceder o número do seu CPF, que é um dado sensível, para aquela farmácia, sem saber o que vai ser feito com o seu CPF. Além do que, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda essa troca. Você me fornece um dado sensível seu e eu lhe forneço um desconto. O desconto é para estar ali, independente da concessão ou não do número do meu CPF. Mas, infelizmente, por questão de desconhecimento da população, da sociedade de uma forma geral, e também aquela coisa que nós temos, deixa para lá, vou dar aqui, eu não quero problema, eu quero resolver. Então a gente desconto, né? A gente quer o desconto e acaba concedendo. Mas o que você, como consumidor, deve saber? Isso é legal, isso pode acarretar para o consumidor futuramente inúmeros problemas que eles desconhecem, como a questão do roubo de dados, questão de fraudes. Começa ali num CPF que você informa numa farmácia ou num supermercado. E aí a gente desencadeia até lá na frente numa questão chamada, dentro do mundo jurídico, que é a hipervulnerabilidade de todos os consumidores e o superendividamento, porque tudo começa ali naquela questão do CPF. Com o meu CPF, você rastreia todo o meu perfil de compra e a gente, por questão de emoção, acaba gastando muito mais do que a gente deveria, porque nós estamos sendo abordados até nas redes sociais hoje, diariamente, com promoções, ofertas. Às vezes a gente nem quer comprar, mas tudo porque o nosso perfil é copiado com aquele número do CPF que a gente entrega nas farmácias ou em outros estabelecimentos comerciais. Agora, Márcio, como é que fica a responsabilidade dessas empresas com os nossos dados? Porque hoje, se a gente vai presencialmente, a gente é abordado, é o desconto, né? E se a gente acessa o e-commerce também dessas mesmas empresas, tem lá que fazer um cadastro para verificar justamente esse desconto. Como é que fica essa responsabilidade em relação a um vazamento de dados, por exemplo? Na questão da responsabilidade, a partir do momento que eu cedo para rede de farmácias X, o e-commerce X, ele é responsável por todos aqueles dados que ele está pegando meu. Se eu cedi meu CPF aqui para a farmácia X e a farmácia X não deu o devido cuidado, a devida atenção e vazou, ela pode ser responsabilizada judicialmente. Cabe o consumidor vir futuramente em uma ação judicial, ingressar com ação judicial em face dessa rede de farmácias ou da loja. Não tem diferença. Mas aqui, voltando para essa questão das farmácias,
o consumidor, questão do desconto, ele não pode ser de forma alguma condicionada entre uma troca de CPF por número de desconto. E aí, Marcos, por que então a gente acompanha esse tipo de situação? Você disse, o direito do consumidor proíbe esse tipo de prática, mas a gente vê isso acontecer em todos os lugares. Haveria uma situação em que isso poderia ser, de alguma maneira, proibido, esse tipo de conduta por parte das farmácias? E aí, caberia a quem a proibir ou fiscalizar essa eventual conduta aí dos estabelecimentos? Essa conduta ela ocorre justamente por omissão de nós consumidores. Porque se a gente formaliza isso, a gente tem um grande número de pessoas indo ao DECOM, PROCON, procurar o consumidor.gov, que hoje também é uma ferramenta muito importante para a gente, que é ligada à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E a gente vê um alto índice de reclamações, os órgãos passariam a fiscalizar com mais frequência, com mais vigor, essas redes de farmácias e supermercados que obrigam o consumidor indiretamente a fornecer um dado sensível seu em busca de desconto. E é importante também trazer esse esclarecimento, né? Diante dessa situação onde você chegou e forneceu seus dados a uma determinada empresa e aí ocorreu ali um uso inadequado ou um vazamento de dados, qual deve ser a conduta do consumidor nesses casos? O que é que ele tem que fazer primeiro? Primeira coisa, procurar a delegacia mais próxima, fazer um boletim de ocorrência, porque em virtude desse vazamento pode ser feito empréstimos, cartões de crédito no nome daquele consumidor. E tendo um boletim de ocorrência, você está informando que não é você que está utilizando o número do seu CPF em algumas movimentações, principalmente questão de empréstimo e cartão de crédito. E aí, em seguida, você procura ou a Defensoria Pública ou um advogado da sua confiança para que ele entre com um processo judicial e busque uma indenização, busque uma reparação de dano, seja o dano moral, seja o dano material, em face daquela empresa que vazou os seus dados. Isso vale também, Marcos, para a questão das redes sociais, porque muitas vezes também, você já vai observar, você vai preencher ali, tá interessado num produto, e aí você entra na página e aí pede lá justamente dado, né? Seja um CPF, um contato telefônico, e você só tem acesso àquele produto com aquele desconto nessa situação. É a mesma lógica? Vale também para essas questões das redes sociais? Aí, no caso, para você fazer a compra, você deve sim colocar os dados para identificar, até por causa da questão de gerar uma nota fiscal futuramente. Esse caso de não ter que dar o CPF se aplica apenas para a questão de descontos. Mas se você vai fazer de fato uma compra, você precisa. E aí o que a gente... Eu acho que o que ele está falando não é nem a compra. Às vezes, para você ter informação sobre um determinado produto, é uma prática comum, com desconto. Sim. Desculpa, eu pensei na questão de compra. Também é vedado e você deve fazer uma reclamação, tanto no consumidor.gov como no PROCON. E é muito importante também você, como consumidor, antes de tomar essa iniciativa de colocar o seu CPF em um e-commerce, em uma loja, por exemplo, do Instagram, uma loja virtual, que você desconhece, você procurar a reputação daquele estabelecimento, seja no Reclame Aqui, nas páginas de pesquisa, porque às vezes é apenas uma página fake, falsa, e ela copia teus dados, captura as tuas informações pessoais, dados sensíveis seus. Minha gente, com os nossos dados, esses mais sensíveis, né, principalmente, todo cuidado é pouco e, na dúvida, buscar aí os órgãos de proteção ao consumidor, né, para não acabar caindo aí em nenhum golpe. Agradecer, então, ao Marcos Martins, advogado, especialista em direito do consumidor, que trouxe aqui esses esclarecimentos importantes. Muito obrigada. Obrigado, e a gente está sempre à disposição de vocês e todos os telespectadores da TV Diário e da Verdinha.